E aí pessoal, beleza? Bem-vindo de volta. Continuando com as nossas aulas de Proxmox, agora falando do Proxmox 5, as alterações que ele teve, né? Nessa aula de agora, a gente vai falar de uma ferramenta de importação de máquinas virtuais de outros hypervisors. Aproveitar e comentar um pouquinho sobre migração de servidores no Proxmox V de uma maneira geral. No Proxmox, o que a gente tem na verdade, né? Uh, Nós temos ali as nossas máquinas virtuais, mas e como é que funciona se eu quiser trazer uma máquina física para o mundo virtual trabalhando no Proxmox? Aí depende muito de cada caso. Cada caso é um caso, né, como diria o outro. Principalmente máquinas Windows, elas são bem suscetíveis à troca de hardware. Então a gente pode ter algum problema nesse sentido trabalhando com máquinas Windows, tá? A Proxmox ela tem uma documentação relativamente extensa, falando sobre migrações, possíveis erros, possibilidades que a gente tem de migração de servidores para o Proxmox. Tá? O link está aí, é esse link que eu estou selecionando. Aqui eles trabalham forte ou basicamente com físico, né, com migração do servidor físico para o Proxmox. Uma das maneiras que eles mais aconselham a fazer essa migração é o seguinte, é trabalhar com Clonezilla. Não sei se tu de repente está fazendo o curso agora conhece, mas é uma ferramenta que tem um CD de boot que tu inicializa a máquina pelo CD e aí tu pode fazer uma imagem dessa máquina, né, e depois tu restaura a imagem dessa máquina num outro local ou num outro hardware, né. O Proxmox sugere o que no caso? O Proxmox sugere que tu inicialize teu servidor pelo Clonezilla, né, pelo boot do Clonezilla, faça uma imagem desse servidor e faça a restauração dele numa máquina virtual dentro do Proxmox. Seria uma das melhores maneiras e mais fáceis de fazer, né. Eles têm documentação sobre isso aqui, ó, que eles falam do servidor físico para o Proxmox VE, utilizando Clonezilla. E eles dão um passo a passo, né? De onde é que tu pega o Clonezilla, eles dão a dica de utilizar esse merge IDE.zip, porque quando a gente está lidando com Windows, um dos principais problemas é o driver do HD do Windows, né? Então, quando a gente troca da máquina física para a máquina virtual, talvez o Windows não tenha o driver do disco e aí ele não consiga bootar por causa disso. Então, por isso o pessoal indica a utilização desse programinha aqui, né? Mas como realmente cada caso é um caso, né? E tem que ser bem estudado para fazer essa migração. Pelo menos falando de físico para mundo virtual. Falando de mundo virtual para o mundo virtual, ou seja, se tu utiliza VMware ou de repente utiliza VirtualBox, pode simplesmente fazer uma importação mais suave dessas máquinas, e é isso que a gente vai tratar hoje. Na apostila que eu liberei, que eu estou liberando junto com esse módulo do curso, a gente está falando aqui então sobre a importação de outros hypervisors, tá? A gente tem uma ferramenta, e essa é a novidade da versão 5, que é o QM Import Disk. É uma linha de comando que facilita a importação desses discos que foram discos virtuais de outros hypervisors que não o Xen, por exemplo, desculpe, o KVM no caso, né? Um exemplo que eu vou utilizar hoje é o VirtualBox. Então a gente vai pegar uma máquina do VirtualBox, vai fazer a importação do disco dela dentro do Proxmox. Eu também liberei esse link aqui, ó. Ele tem algumas informações de como fazer essa importação. E o link é exatamente esse. Então, como a gente faz para importar máquinas virtuais de hypervisors estrangeiros, né? E aí a gente tem um passo a passo aqui. Eu tentei reproduzir esse passo a passo aqui na apostila que eu estou liberando o curso, tá? Os principais comandos que a gente tem que dar, e aí tem que ser comando mesmo lá no nosso Proxmox, são esses dois comandos aqui, tá?
Como é que funciona? A gente tem a opção, geralmente nos nossos hypervisors, VMware ou VirtualBox, ou o que for, de exportar a máquina virtual para um formato OVF, se eu não me engano. Que é um formato padrão, nele vai ter o HD da máquina virtual compactado e também vão ter todas as configurações da máquina virtual. Então, a partir desse OVF é muito mais simples tu fazer uma importação ou tu trabalhar com vários hypervisors e tu conseguir fazer importação, exportação de um para outro, né? Isso na teoria. Porque na prática o que acontece é que esse padrão OVF é um padrão que nem sempre é seguido pelos hypervisors. E aí uma exportação de uma máquina virtual para um formato OVF não é sinônimo de sucesso a importação dela em outro hypervisor, infelizmente, tá? Então o que o pessoal do Proxmox indica? Esquece esse negócio de OVF, tá? Cria uma máquina virtual. Depois que tu criou essa máquina virtual sem HD, tu só importa o disco dessa máquina para dentro do Proxmox e o negócio vai funcionar, tá? Lembrando novamente a questão das máquinas Windows, né? Que no Windows a gente tem aqueles problemas, talvez de de drive IDE, né? O drive do HD da máquina Windows e tal. E a gente pode ter alguns problemas referentes a isso, por isso eles indicam a utilização daquele programa que eu vou abrir aqui de novo. Onde é que eles falam aqui? O download. Mais em cima aqui, ó. Eles falam sobre a questão do IDE. Eles falam sobre aquele programa, aquele que eu mostrei no outro manual, o Merge, né, do IDE, para a gente não ter problemas com máquinas Windows. Com máquinas Linux é bem mais tranquilo de trabalhar. E hoje a gente vai fazer o teste, porque a ideia é a gente fazer o teste da funcionalidade do Proxmox, mostrar como funciona. Para isso a gente vai utilizar uma máquina Linux. Uma questão interessante é o seguinte, tá? Aí de repente já vou abrir o VirtualBox para mostrar aqui, tá? Aqui eu tenho algumas máquinas virtuais, né? No meu VirtualBox eu tenho essa daqui que a gente vai usar, a VM Debian 8. Ela tem um disco já associado a ela, lógico, né? Que é o VMDeb 8.vdi. Esse é o arquivo do disco da minha máquina. Só que o Proxmox, através do QEMU e tal, ele não suporta o formato VDI, tá? Ele suporta VMDK, na verdade ele suporta todos os que o próprio QEMU e IMG suporta, tá? Aí geralmente é VMDK ou acho que mais é o VMDK, mas tem outros suportes possíveis ali que essa ferramenta ela dá esse suporte, né? Aqui, ó. Ele então suporta o VMware, o VirtualBox, que utiliza um VMDK, né? Também suporta o tipo QCall2, que é utilizado por Hypervisor KVM. Então, se tu conseguir exportar para dentro de um tipo VMDK, tu consegue fazer essa importação sem problemas, tá? Voltando ao nosso VirtualBox, a minha máquina então ela está do tipo VDI. E aí tudo está perdido? Não está tudo perdido. A gente pode vir aqui, gerenciador de mídias digitais, selecionar o meu disco, né, da minha máquina virtual que eu quero exportar ela, e eu posso fazer uma cópia. E nessa cópia, ó, eu quero dizer qual o formato de saída. Eu posso escolher e eu vou escolher o VMDK. Então ele vai criar aqui, tu vai next finish, né? Ele vai criar um disco, um arquivo .vmdk, e esse arquivo que a gente vai utilizar na importação da nossa máquina virtual dentro do Proxmox. Eu já peguei esse arquivo gerado e copiei ele para dentro do meu Proxmox. No meu caso, como a imagem é pequena, eu fiz a cópia por SSH, né? Mas poderia fazer a cópia via pendrive ou qualquer outro tipo, né? Vou fazer aqui a conexão então ao meu servidor.
Uma vez conectado no meu servidor, eu guardei essa minha imagem na minha máquina aqui dentro de... E não importa onde tu guarde, tá? Tu só tem que saber onde tu guardou, porque na hora de executar o comando, tu tem que saber onde é que ela tá. Tá, então ela tá aqui, ó. É a VMDeb 8.vmdk. Essa é a minha imagem, na qual eu fiz a exportação a partir de uma imagem VDI lá do meu VirtualBox. Joguei ela para dentro do meu servidor, né? Tá aqui numa pasta dentro do meu servidor, e é a partir dela que eu vou fazer a criação da minha nova máquina virtual. Então a gente já fez a cópia para o Proxmox, né? E aí a gente vai agora executar os comandos abaixo. O primeiro comando, ele serve para te criar uma máquina virtual no teu nó, tá? Então, a gente chegou a estudar um pouco esses comandos QM aqui. São possibilidades que a gente tem de se aprofundar, né? De ter mais interação com as máquinas virtuais, tudo via interface texto ali, né? Via comandos de interface texto. Então eu dou aqui o QM create para criar a máquina virtual. Aí eu coloco o ID que eu quero criar uma máquina virtual. No meu caso eu quero colocar o ID dela, vai ser 300. Aí a placa de rede dela, a primeira placa de rede dela vai ser uma E1000, que é o tipo de placa de rede ali que a gente vai utilizar, né? A gente chegou a estudar já placas de rede também, tipos Realtek, NE2000 compatível e tal. Uma bridge em cima do VMBR0. A gente chegou a estudar também toda essa questão de bridge ali, né? Dentro das configurações de rede. O nome que ela vai ter, né? Vou colocar aqui deb importação. Vou botar aqui deb vbox, que é o meu Debian que veio do vbox. Menos memory. A quantidade de memória da minha máquina virtual que eu estou criando. Boot disk. Vou dizer que o boot disk vai ser o SATA 0. Criei a máquina, tá? Se a gente olhar aqui nosso Proxmox, daqui a pouco ela vai, ela já tá aparecendo aqui, ó, 300 deb vbox. Ela não vai funcionar porque não tem nenhum HD associado a ela, só tem uma máquina sem HD nenhum. Agora que chega a questão da importação mesmo, tá? Que a gente vai importar o nosso disco para dentro dessa máquina que a gente criou, dessa configuração de máquina que a gente criou. Os comandos para importar o disco, a gente utiliza o qm import, e é aí que tem a novidade da versão 5, que tem esse comando, né? Então qm import disk, o ID da nossa máquina, que a gente quer que fique com esse disco importado, o nome do nosso caminho completo e o nome do nosso disco que a gente quer usar como origem da importação, no caso é o meu vmdeb8.vmdk, é o exemplo que eu utilizei aqui. Tu vai ter um outro nome de disco que tu fez a importação, né? E o nome do storage que tu quer que esse disco fique localizado, tá? Qual é o storage onde ele vai importar desse disco, tá? Mas ele não vai trabalhar sobre esse disco, ele só vai usar esse disco como uma origem e vai criar lá essa máquina, esse disco dentro de um storage. Na minha máquina aqui eu tenho 4 storages, tá? Tenho storage local normal, storage local LVMTIM, um outro local SSD e um outro local aqui. Então eu tenho 4 storages no meu nó dessa minha máquina virtual, tá? Na minha máquina virtual Proxmox chamada PVE. No meu caso aqui eu vou importar ela para dentro do meu storage do tipo, com o nome storage local. E aí ele vai fazer essa importação para mim. Então ele está
pegando as informações daquele meu VMDK e fazendo a conversão dela, né, importando e convertendo para um formato que o VirtualBox controle, que é o formato RAW, e já associando esse disco à minha máquina virtual nova que eu criei. Tá aqui minha máquina virtual nova, e agora vamos ver se a gente já tem um disco aqui dentro dela. Ó, a gente já tem um disco aqui dentro dela, tá? Disco 1.RAW e tal. A gente vai editar esse disco, e é a configuração final, e a gente vai colocar SATA. SATA 0, no momento que eu adicionei aqui, ó, ele de um disco não usado, ele se transformou num disco rígido SATA 0. Porque na hora que a gente criou a máquina, a gente definiu que o meu disco de boot vai ser o SATA 0. Então, quando eu mudei do IDE para SATA 0, ele identificou que é o disco de boot. Com isso, essa máquina agora está pronta para inicializar. Eu vou inicializar ela aqui, vou no console. E ela já está inicializando, tá? Então a gente conseguiu fazer a importação. Então não é na verdade a importação da máquina virtual, né, de dentro do VirtualBox, que é o exemplo que eu usei, para dentro do Proxmox. Não. É uma importação do disco rígido da máquina virtual, que é importado para dentro de uma máquina virtual em que a gente criou lá no nosso Proxmox via linha de comando. E já está disponível aqui. Na apostila ali eu coloquei os comandos que a gente trabalha com isso, né, para funcionar isso. Isso também vai funcionar com VMware e outras coisas, né, outros virtualizadores. A Microsoft ela tem uma ferramenta ali, deixa eu ver se tem no link. A Microsoft ela tem aqui, ó, uma Virtual Machine Exports que permite exportar em diferentes formatos. Por exemplo, a gente fazer importação via VMDK, né? Como eu falei ali, no caso de Windows, tem que de repente dar uma olhada nesse merge IDE.zip para tentar desvincular os discos, né, da máquina da Microsoft com o sistema operacional para ele poder botar. Então, por exemplo, se tua máquina virtual ela funciona em cima de Xen Server, de repente tu tem aqueles plugins instalados do Xen na própria máquina, tu pode ter problema. Então o ideal é tu remover aqueles plugins, o ideal é tu remover os snapshots e tal, para fazer a importação mais limpa possível e aumentar tuas chances de sucesso, tá? Então basicamente é isso. Mais detalhes sobre importação a gente tem também nesse documento aqui, e esse documento ele está na apostila, tá? Mas com essas informações que eu passei é possível fazer a importação de outros hypervisors e utilizando de maneira bem simples a ferramenta chamada QM Import Disk. Nesse formato que eu passei, QM Import Disk, o ID da máquina que vai receber o disco, o nome do disco de origem e o nome do storage que vai receber esse disco de origem, tá? E com isso a gente finaliza essa questão da importação. Na aula que vem a gente vai tratar um pouquinho sobre o cluster, mostrar ali o dashboard do cluster, como é que ficou e tal, e fazer um teste numa recuperação de uma máquina virtual, aquela que a gente estava fazendo em ZFS. A gente vai tentar importar ela nessa configuração de cluster. Eu vou mostrar como é que a gente faz para resgatar uma máquina virtual num cluster de 2 nós. Ok? Até lá, um abração.